E a Bíblia diz que Jesus, quando estava lá no Calvário, ele olhou para Pedro quando Pedro estava negando. Agora você imagina isso na mente de Pedro, o olhar do mestre, todo ensanguentado, olhando para ele, e no olhar falava: eu não disse que você ia. Imagina isso na cabeça dele. Imagina isso na alma dele. Imagina isso no coração dele. Ele tendo que conviver com isso. Foi então, já que eu fracassei, que eu errei, mas eu não queria fazer isso, mas já que eu fiz, vou voltar a pescar. Ele abandona tudo. Vou usar uma linguagem, tá? Um pouco chula, mas muito popular. Ele chuta o pau da barraca, ele chuta o balde, entra no barco e volta a pescar. Já que ele chutou o balde mesmo, aí já perdeu a vergonha, tirou a roupa, ficou pelado, deu um mergulho peladão. Mas ele não esperava que ele tinha desistido, mas Jesus não tinha desistido dele. Talvez você está aqui dentro, já desistiu, até veio para o culto, mas já desistiu de um monte de coisa, de chamada, de projeto, de propósito, de sonhos, mas por essa você não esperava. Jesus não desistiu de você, meu. Mas eu errei. Você é mais importante do que o seu erro. Ele quer você. Ele precisa de você. Ele fez uma promessa. Ele quer que essa promessa se cumpra na tua vida. Quem tem promessa aqui? E Jesus vai aonde? Na beira da praia. Quem lembra disso? Na beira da praia foi aonde tudo? Jesus vai lá na beira da praia. Jesus prepara pão, prepara um fogo, prepara pão, prepara um peixe. Quando ele vê Jesus, ele entra em pânico, fica com vergonha, mergulha na água. Jesus não vê ele pelado. Alguém pega a roupa, ele se veste. E ele, desespero, conversando com os outros discípulos, e os discípulos dizendo: é ele, é o mestre. Ele, sem saber o que fazer, eu neguei ele. E agora? Nesse exato momento, Jesus já morreu e Jesus já ressuscitou. Para você entender um pouco da Bíblia, que eu estou indo muito rápido. E aí quando ele chega lá, o mestre vai conversar com ele, e a primeira coisa que o mestre pergunta para ele: Pedro, você... E aí ele, mais uma vez, sendo sincero, sem mentira, sem falsidade, sem máscara: te amo, eu te amo. Aí o Senhor diz para ele: então apacenta minhas ovelhas. Aí Jesus pega ele, tira da rota errada, da pescaria, e coloca ele na rota certa, onde Jesus queria. Aí Jesus pergunta para ele novamente: Pedro, você me ama? Aí ele diz: Senhor, eu te amo. Aí ele novamente fala: então apacenta minhas ovelhas. Tira da rota errada e coloca na rota. Ele negou quantas vezes? Jesus estava curando Pedro, estava fazendo uma cura interior. Estava fazendo o quê? Porque o problema não estava em Jesus. Jesus sabia que Pedro tinha sinceridade, mesmo errando. O problema estava em quem? Em Pedro, porque Pedro não estava se perdoando por aquilo que ele fez. Então Jesus tinha que curar as emoções de Pedro. E novamente ele pergunta: Pedro, você me ama? Aí ele vai, irmãos, que resposta profunda. Ele fala assim: tu sabes. Quando ele fala tu sabes, ele está dizendo a seguinte coisa que ele está transmitindo para Jesus: Jesus, naquele dia que eu te neguei, eu não tenho uma resposta por que eu fiz isso, mas o Senhor sabe que eu... Fica de pé, depois a gente fala mais sobre esse assunto. A pergunta é: tem tanta gente aqui que não ama Jesus, que é sincero, e Jesus quer te tirar da rota que você entrou e colocar na rota certa. Mas para ele te colocar na rota certa, Jesus não veio na beira da praia para julgar Pedro. Jesus não veio na beira da praia para apontar Pedro. Jesus veio na beira da praia porque Jesus preparou para Pedro uma fogueira
preparou para ele um pão e preparou para ele um peixe. Fogueira fala de chamada. Jesus foi na beira da praia para dizer a seguinte coisa: Pedro, você que desistiu, eu nunca desisti de você. A fogueira está acesa, a chamada continua de pé. Pedro, eu não desisti de você. O pão está na mesa. Está tudo bem. Nós ainda estamos em comum. Eu não dei as costas para você. Eu não falei que você não é importante. Eu preciso de você. Então, a comunhão é a mesma, a chamada é a mesma, e o peixe são as almas, e a projeção e a missão também é a mesma. A missão está de pé, a comunhão está de pé, e a chamada está de pé. Vou terminar para profetizar sobre a tua vida. Levante as mãos para o céu. Eu não sei o que aconteceu por causa da pressão. Pressão no trabalho, pressão no casamento, pressão financeira. E aí, por causa da pressão, você saiu da rota. Mas Jesus manda te dizer diante dessa mesa que a chamada está de pé. Ele manda te dizer que que a comunhão está de pé, que Ele te ama e não abre mão de você. E a missão também está de pé. As almas estão te esperando, e Ele conta contigo e não abre mão. E Ele veio pessoalmente te buscar para te dizer que você é importante para Ele. Ele precisa de você na obra. Ai, Joma.